Destaca la situación de Brasil, tanto por la crisis sanitaria como por la gestión criminal de Bolsonaro, que en lugar de declararle la guerra al virus, le ha declarado la guerra a la ciencia, a la medicina y a la vida, provocando miles de muertes evitables. Bolsonaro no solo es un peligro para Brasil, es un peligro para el mundo entero. El pueblo brasileño no merece seguir sufriendo las consecuencias de la incompetencia de su presidente. Esta intervención para denunciar las políticas de Bolsonaro y Brasil, que han destacado sobre las del resto, que son un riesgo para la vida de los brasileños y un riesgo para el conjunto de la humanidad, que puede convertir al país en una incubadora de nuevas cepas. Hay que denunciarlo y acabar con ello. Stop all this fussing and whining. How much longer will the crying go on? This is what Bolsonaro said about the COVID-19 virus, which took the life of 400,000 Brazilians. As a medical student, I saw a robust public health system that never should have gotten to this point. But it did, and partially because the president chose to be a part of the problem and not part of the solution. Não é erro, nem é azar. É uma deliberada irresponsabilidade. O tempo e o povo julgá-lo-ão. Têm sido, sem dúvida, agravados por erros políticos e por visões verdadeiramente negacionistas, como é o caso do Brasil. Neste momento, a obrigação da União Europeia é ajudar os países da América Latina, em particular a Venezuela e o Brasil. Have focused especially on Brazil and the incorrect handling or dishandling of the crisis by the President Bolsonaro. Desde este Parlamento debemos poner el foco en Brasil, segundo país con el mayor número de víctimas en el mundo gracias a la irresponsabilidad de Bolsonaro, con mensajes negacionistas que han dificultado toda coordinación sanitaria. Claro ejemplo de cómo los políticos irresponsables perjudican no solo a su país, sino a toda la región. Oi, gente, como vocês viram, né, essa é a imagem do Bolsonaro na mídia internacional, né, e em relação a pessoas da área de saúde, enfim, ele é visto como uma grande ameaça. Eu vou trazer algumas reportagens que reforçam exatamente essa que é a visão que se tem do Bolsonaro, né? Por exemplo, essa reportagem aqui da CNN, da BBC News Brasil, né? A imagem de Bolsonaro na imprensa internacional de quebrar o Brasil e levar o país ao desastre, né? Já é uma matéria mais antiga, né? Mas olha só, traz críticas duras ao Bolsonaro pelo novo coronavírus, e isso tem se multiplicado, né? A gente pode ver aqui, Bolsonaro é uma ameaça ao planeta, né? Uma coluna do El País, né? O candidato de extrema-direita já anunciou medidas que vão abrir a Amazônia ao desmatamento. Essa imagem que o Bolsonaro tem, né? Aqui no Jornal do Comércio, Bolsonaro é a maior ameaça ao combate à Covid, frisa a The Lancet, que é uma revista que eu já citei aqui algumas vezes, né? Enfim, nós temos aí a CNN americana, né? Critica o negacionismo de Bolsonaro e diz que a crise sanitária no Brasil virou uma ameaça para o mundo, e tem muitas outras. A gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo, e eu torço para que vocês compartilhem esse vídeo que tem essa introdução da resposta internacional, né, de pessoas da área de saúde especialmente, mas de outras áreas, falando sobre o governo Bolsonaro, né? Gostaria de lembrar vocês que eu vou estar no canal de Gustavo Machado hoje às 19 horas. Gustavo Machado, que tem um canal aqui no YouTube chamado Orientação Marxista, e nós vamos falar, entre outras coisas, sobre o meu curso de introdução à obra de Karl Marx, Marx como talvez você nunca tenha visto. Se nunca tenha visto é porque eu abordo aspectos do pensamento político de Marx que muitas vezes são negligenciados, que não são tão conhecidos fora dos marxistas mais dedicados à leitura do Marx, né? Fora desses, a experiência que eu tenho, inclusive na academia, é que esse aspecto da obra de Marx, mesmo entre acadêmicos, mesmo em pós-graduação, mestrado e doutorado, muitas vezes as pessoas não conhecem, né? E eu acho que vai ser uma conversa bem interessante com o Gustavo Machado no canal Orientação Marxista aqui no YouTube. Torço para que vocês assistam. Bem, levantando ainda outras reportagens, né, para vocês verem, né? O Estado de Minas traz o seguinte: Bolsonaro é ameaça para o Brasil e o mundo, diz The Guardian.
No editorial, o jornal diz que o presidente de extrema-direita deu rédea solta à Covid-19 e à destruição da Amazônia, né? As ações do governo Jair Bolsonaro estão repercutindo fora do Brasil. O jornal britânico The Guardian publicou nessa segunda-feira um editorial analisando o presidente com o título A visão do The Guardian sobre Jair Bolsonaro, um perigo para o Brasil e para o mundo. E esse perigo para o mundo, ele tem sido muito enfatizado pelo seguinte: no que o Brasil negligenciou tanto o combate à pandemia, no que o Brasil foi tão atrasado, está indo para o final da fila das vacinas em muitos casos, todo esse problema, né, envolvendo o país, o Brasil vira uma espécie de local em que é possível que aconteça a difusão de novas cepas do vírus, e depois essas cepas podem ir para os outros países. Então não é só uma preocupação humanitária com os brasileiros. Não que as pessoas de fora do país sejam insensíveis ao sofrimento aqui. Muitos são sensíveis e têm empatia com os sofrimentos dos brasileiros. Mas, para além da empatia e da consideração com os brasileiros, também existe uma preocupação que eles têm com os seus próprios países. Porque a partir do momento que novas cepas surgirem, mutações do vírus e essas variantes, como a variante brasileira que já foi identificada, mas outras potenciais variantes podem surgir, podem acabar parando em outros países, isso pode voltar a ameaçar, como já está ameaçando a humanidade, num futuro não muito distante. Então é uma situação que preocupa, assim como a destruição da Amazônia preocupa o mundo, não é, com relação ao impacto ambiental que isso pode ter. Isso não pode ser utilizado para justificar a venda da Amazônia. Inclusive o governo Bolsonaro está fazendo um negócio de adote um parque, e a Coca-Cola Brasil, né, que é uma subdivisão da Coca-Cola, comprou. Claro que comprou, as pessoas vão dizer que é um exagero mesmo, né, adotou e tal. Mas, né, a Coca-Cola tomou posse ali de um pedaço da Amazônia via governo brasileiro, com justificativa de que eles é que vão cuidar, e vão cuidar melhor do que o governo brasileiro, né? E tem uma série de outras justificativas que eles dizem que são ambientais, mas na verdade é a perda da autonomia e da capacidade brasileira de utilizar a Amazônia, né? Então, ao mesmo tempo que eu critico a forma como o Bolsonaro lida com a Amazônia, eu não quero usar, eu não aceito que isso seja utilizado para a perda da autonomia nacional e a possibilidade dos brasileiros se beneficiarem das riquezas que existem na Amazônia, né? E isso ser dado para o estrangeiro, enfim, ser alvo de exploração de grandes corporações empresariais. As grandes corporações empresariais estão de olho na Amazônia e muitas vezes se utilizam desse discurso contra o Bolsonaro para esse fim, e é bom estar atentos a isso, né? Também apareceu a má gestão do Brasil no combate à pandemia, diz o The Economist. O The Economist também se posicionou, né? Um artigo na revista britânica The Economist, que de esquerdista tem muito pouco, né? É uma revista liberal, predominantemente um pensamento liberal, de direita, né, na economia. Mas o artigo da Britânia The Economist analisa a situação atual do Brasil contra o Covid e coloca o país como ameaça para o mundo, principalmente pela condução da pandemia feita pelo presidente Jair Bolsonaro. A publicação, intitulada Má Gestão do Brasil no Combate à Covid, ameaça o mundo, lembra os desafios da crise sanitária que o Brasil enfrenta, mas ressalta que Bolsonaro em si tem sido uma ameaça à saúde dos brasileiros. Diz o The Economist. Suas ações são ruins para o Brasil e para o mundo, afirma a revista na conclusão do artigo, que faz um panorama sobre o momento de avanço da Covid e a necessidade de adoção de medidas restritivas para evitar a propagação do coronavírus. E basta lembrar que o Bolsonaro foi contra os governadores na questão das medidas restritivas, né? Enfim. O Parlamento Europeu, isso foi publicado no site do PT, né? Claro que o pessoal da direita vai dizer, publicado pelo PT e tal. Mas enfim, os legisladores da União Europeia denunciaram a política assassina de Bolsonaro, que ameaça não só o Brasil, como todo o planeta, né? Isso aqui foi recente, né? E os crimes de Jair Bolsonaro durante a pandemia são tão evidentes e chocantes que ele se tornou o principal tema de uma audiência do Parlamento Europeu, que tinha como principal objetivo debater o impacto da Covid naquele continente. A política de Bolsonaro, que já causou mais de 400 mortes, deixou de ser preocupação apenas de brasileiros e habitantes de países vizinhos, ameaça todo o mundo, né? E foi o vídeo
que eu postei, né? Esse vídeo do Parlamento Europeu, né? Então, gente, torço para que vocês assistam minha live com o Gustavo Machado e eu estarei lá hoje às 7 horas da noite para a gente falar sobre o curso introdutório da obra de Marx. Um abração e até lá. Tchau, tchau.